Existem duas formas de você avaliar a eficiência de um algoritmo. Existe análise experimental e existe análise de complexidade, certo? Mas antes até de explicar em mais detalhes, assim, não são duas formas mutuamente excludentes, não, certo? O ideal é, inclusive, você avaliar seu algoritmo dessas duas perspectivas. No caso da análise experimental, ou seja, você implementar o teu algoritmo, rodar numa determinada máquina e realizar testes com entradas podem ser entradas que você são reais, né? Ou seja, aquelas entradas que você sabe que vão ser usadas como entrada no seu algoritmo, ou pode ser entradas que você cria, né? Que você sintetiza, né? Entradas sintéticas que você espera que elas consigam dar uma ideia do comportamento do teu algoritmo, certo? Então, assim, a grande vantagem da análise experimental é que você vai estar medindo essa performance na prática, certo? Então, por exemplo, se você implementou seu algoritmo, colocou para rodar numa máquina, e vai ser exatamente aquela máquina que você vai estar usando para resolver os problemas que o seu algoritmo resolve, certo? Então, a performance que você vai estar enxergando é a performance bastante realista daquilo que vai estar acontecendo. Então, essa é a principal vantagem da análise experimental. Agora, tem algumas desvantagens, certo? Primeiro que o seguinte, o conjunto de entradas que você selecionou para o seu experimento, ele pode enganar, né? Pode ser que você tenha selecionado um conjunto de entradas que não exige do seu algoritmo uma eficiência que talvez na prática outras entradas vão exigir, certo? Então pode ser que você tenha escolhido as entradas mais fáceis para o seu algoritmo, né? E aí ele funcionou bonitinho, funcionou perfeito, mas quando o seu algoritmo for ser comercializado, né? Quando ele for ser aplicado na prática, certo? Os seus clientes, né? Pode ser que ele já não tenha aquele comportamento. A implementação e a máquina afetam muito o experimento também. Então, se você fez um experimento numa máquina muito acima da média do que ela vai ser usada, né? Vai que tu testou teu algoritmo só dando um exemplo extremo, né? Testou teu algoritmo num supercomputador e aí foi rodar, ele precisa ser rodado no celular, né? Só um exemplo bem extremo, né? Bom, as coisas vão ser diferentes, né? São cenários bem diferentes para esses testes. E uma outra desvantagem que é importante é a dificuldade de você comparar experimentos, certo? Não é simples. A gente tem, inclusive, na literatura científica, várias situações desse tipo, né? Você tem um problema, e aí você tem vários artigos científicos que abordam aquele problema, que propõem algoritmos, usando diferentes técnicas, etc. E aí, quando você tem análise experimental, às vezes é difícil você comparar, porque as circunstâncias em que os experimentos foram gerados é tão diferente que você precisa encontrar uma forma de dialogar aquelas duas maneiras, né? Isso para não falar, né, que em muitos artigos os autores não têm o devido cuidado de permitir que você replique aqueles experimentos, né, que é uma coisa fundamental, certo? Não adianta nada você publicar um experimento que ninguém possa testar, né? É um pouco complicado isso daí, certo? Mas enfim, são algumas dificuldades que a gente tem se a gente se focar tão somente na análise experimental. Ela é importante, ela é vantajosa, porém a gente complementa a análise experimental com análise de complexidade, certo? Então, a análise de complexidade é uma análise, num certo sentido, teórica. Ela é teórica porque é o seguinte, você nem precisa implementar o algoritmo. Basta você ter o algoritmo, a sua descrição formal de como é que aquele teu algoritmo funciona, você consegue, usando as técnicas que a gente vai estar vendo, você consegue avaliar a complexidade, né, que é a eficiência teórica daquele teu algoritmo. Bom, isso por si só é uma vantagem, né? Por que é uma vantagem? Porque eu nem precisei me dar o trabalho de implementar, certo? Eu só pensei
estruturei o algoritmo, eu já tenho de cara, de repente eu posso ver de cara, ó, não, esse algoritmo aqui ele já é tão, a complexidade dele é tão ruim que eu sei que não vale nem a pena tentar implementar ele na prática. Ou então não, pode ser que você viu, poxa, legal, essa complexidade ficou muito boa, né? Vale a pena fazer agora os experimentos para ver se na prática também ele tem esse comportamento, certo? Uma vantagem também, né, que compensa a análise experimental é que você é capaz de comparar algoritmos com bastante facilidade, certo? Eu tenho um algoritmo de complexidade X e um algoritmo de complexidade Y. Eu consigo comparar essas duas complexidades de uma forma bem simples. Posso dizer ou que os dois algoritmos têm uma eficiência parecida, né? Ou pode ser que eu possa efetivamente dizer, não, esse aqui é melhor do que esse, certo? Bom, desvantagem, né? Claro que nem tudo... se uma delas tivesse só vantagens, né, a gente descartava a outra. Mas a desvantagem, no caso, é que esses limites teóricos, eles nem sempre condizem com a prática. Então, vai ter situações em que a gente tem um algoritmo que a complexidade dele, ela dá uma ideia de que ele seja muito pior do que o que ele é na prática. Isso acontece, tá? Isso acontece, a gente vai ver, inclusive, exemplos, certo? Como a gente pode ver o contrário, ou seja, um algoritmo que a complexidade dele parece ser muito boa, mas na prática está embutido ali uma série de operações que torna ele impraticável, certo? A gente vai ver isso também, a gente vai ver exemplos desse tipo, tá? Então são duas coisas complementares, análise experimental e análise da complexidade. A diferença é que para fazer análise experimental já não vai estar dentro do escopo dessa nossa disciplina, né? E mesmo a parte de complexidade, a gente vai estar falando nessa aula de hoje, mas é uma ferramenta que é simples e a gente vai estar só usando ela posteriormente, certo? E a gente vai realmente focar na análise de complexidade, tá? Até porque a gente não tem como estar ao longo da disciplina implementando os algoritmos à medida que a gente for vendo e testando isso daí, seria impraticável também, tá? Então, olha só, esse slide aqui é só para a gente falar, então, como a gente está falando de um modelo teórico, né, a gente precisa saber qual é o modelo de computação que a gente está usando. Então, o modelo de computação que a gente está usando é um modelo genérico que a gente chama de máquina de acesso aleatório. Quais as características desse modelo? As principais características é o seguinte, a gente só tem um processador e a gente tem uma memória de acesso aleatório. Claro que a maioria dos computadores atuais, inclusive, eles não têm um só processador, tá? Então, esse modelo é uma simplificação, tá? Mas o que interessa é que esse modelo ele cumpre o propósito esperado do ponto de vista da análise de complexidade, que a gente acabou de ver nos slides passados. Ele não quer ser um modelo experimental, ele é um modelo teórico, certo? E que funciona muito bem, tá? É bastante utilizado, funciona bastante bem. Que mais que tem de características, né? Outra característica importante existe uma série de instruções que a gente considera como instruções que são realizadas em um tempo constante. Então, quais são essas instruções? São aquelas instruções bem fundamentais. É soma, é subtração, é multiplicação, né? Embora pudesse se questionar que a multiplicação seja uma operação de tempo constante, mas aí, de novo, modelo teórico. A gente considera a multiplicação e divisão como sendo operações de tempo constante, tá certo? Comparação, né? Maior, menor, igual, tá? Igualdade de valores, tudo isso a gente considera que são coisas que podem ser feitas em tempo constante. Aí tem as instruções lógicas, né? O e, o ou, o não. Todas essas operações que a gente pode chamar de operações básicas, né? Elas são operações que a gente considera que são feitas em tempo constante. Aí, claro que a composição, né? A composição usando, por exemplo, laços, né? Um while, usando for, etc. A composição dessas operações ela já não é necessariamente de tempo constante, certo? Então, essas que são as instruções básicas. Então, a gente vai definir complexidade
Ainda não é a nossa definição de complexidade que a gente vai usar, tá, aqui, mas é tentando chegar lá, certo? A gente vai construir essa definição nos próximos slides. O que é a noção intuitiva de complexidade? O que eu quero, né? O que eu quero capturar? Eu quero saber o seguinte, dado a entrada do meu algoritmo, eu quero saber quantos passos eu levo para gerar a minha saída, a minha resposta. E o que é um passo? A gente acabou de ver no slide anterior. É um passo do ponto de vista daquele modelo, né? São aqueles passos básicos, né? Multiplicações, comparações, etc, etc. Certo? Então, quero saber quantos passos eu levo para levar a minha entrada até a minha saída. Em outras palavras, é uma função que depende da entrada. Então, isso já é uma característica que a gente consegue pensar, né? Da nossa medida de complexidade. E aqui eu já tinha feito essa observação, né? O número de passos vai corresponder ao número de instruções nativas naquele modelo de computação que você está utilizando. Aqui no nosso caso é o modelo RAM. Aí vamos olhar esse algoritmo aqui. Vamos pensar nesse algoritmo maior. Qual o problema que ele resolve? Né? Ele recebe um vetor com n elementos. A gente pode pensar aqui com inteiros, né? Qualquer tipo de elemento que você possa comparar. E você quer encontrar o índice do maior elemento desse vetor. Problema bem simples, né? E aqui um exemplo de uma solução, certo? Eu vou inicializar uma variável m como -1, vou percorrer o meu vetor, e se eu achar um elemento que seja maior do que o que eu já encontrei, eu vou atualizando o valor de m, o índice, certo? Enfim, solução bem simples. Mas a nossa questão aqui é a seguinte, qual é a complexidade desse algoritmo? Então, pelo que a ideia inicial que a gente tem de complexidade vai ser uma função que vai me dizer, a partir de uma entrada, quantos passos eu vou levar para chegar nas minhas respostas. Só que o problema é o seguinte, tem como a gente definir essa função, nesse caso? O que vocês acham? Acho que é uma coisa em função do tamanho do vetor, né? Exatamente, né? A gente já viu, no fundo a gente já viu esses conceitos, né? É uma revisão, então a gente já sabe o seguinte, olha, mas você usou o conceito de tamanho do vetor, né? Por enquanto a gente não falou nisso, certo? Mas assim, se eu quiser definir a minha função para todas as entradas possíveis, vão haver diferenças dessa complexidade, né? Por exemplo, pode ser que o maior elemento já é o primeiro elemento do vetor. Nesse caso, eu vou ter uma leve diferença aí no número de passos que eu vou realizar, porque essa comparação, esse se, né, ele só é executado quando eu encontro um elemento maior do que o elemento que eu já encontrei, certo? Então, ele tem uma leve variação no número de passos, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui? Não é tão simples você, mesmo para um algoritmo muito simples, né? Você já pode ter que pensar, olha, mas eu vou ter que olhar todas as combinações possíveis de vetores com todos os valores n possíveis do número de elementos. Então, é um pouco complicado trabalhar simplesmente com essa definição, certo? Pior ainda, se você considerar um algoritmo um pouco mais complicado. Nem tão mais complicado assim, mas um pouco mais complicado. Um algoritmo de busca, né? Então, você tem um vetor com n elementos e você quer achar sim ou não, né, se um determinado elemento x pertence a esse vetor. Então, essa é a entrada. Você pode resolver isso percorrendo o vetor e comparando cada um dos elementos com x. Se você achar algum que seja igual a x, você retorna aquele índice, certo? Por que eu digo que aqui ainda é mais gritante, né, essa dificuldade de associar cada entrada possível ao número de passos que ela vai realizar, né? É mais gritante porque aqui, dependendo de se o elemento já está na primeira posição, você pode praticamente realizar, sei lá, 5 passos aí, né? Uma quantidade bem pequena de passos. Por outro lado, se o elemento não está presente no vetor, você tem que percorrer o vetor inteiro para poder chegar a essa conclusão. E aí, se você tiver 10 elementos no vetor, você vai ter que percorrer esses 10 elementos. Se você tiver 50 elementos, você vai ter que percorrer esses 50 elementos. Então, as coisas oscilam, né? Você pode ter um vetor de 1 milhão de elementos.
mas só que o elemento que você está procurando já está na primeira posição. Então, apesar desse vetor ser enorme, né, a quantidade de passos nesse caso seria bastante pequena. Seria só comparar com aquele primeiro elemento. Certo? Então, assim, a nossa ideia de complexidade inicial, né, que eu até deixei entre aspas aqui, ela ainda tem alguma coisa faltando aí, certo? Porque existem muitas entradas possíveis, né? E esse número de passos ele depende, às vezes, de características bem sutis da entrada, né? Como essa questão de se o elemento está ou não está no vetor, né? O tamanho do vetor quase que se torna secundário nesse caso, certo? Então, como é que a gente resolve isso, né? Então, essa definição é realista, no certo sentido, mas na prática ela não ajuda, né? Então, lembra aquela história do... não adianta nada você bolar um modelo que seja muito realista, mas que na prática ele não te ajuda, não te dá a informação que você precisa, certo? Então, existem várias características da entrada que podem ser relevantes para um algoritmo. A gente acabou de ver isso daí, né? Inclusive, se você tiver problemas diferentes, né, é como se cada problema vai ter essas características que você vai ter que ter mais atenção, tá? Seria muito difícil calcular a complexidade de maneira exata, tentando realmente mapear para cada possível entrada o número de passos que aquela entrada vai resolver. Então a gente vai simplificar, a gente vai melhorar essa definição. Aqui vai ser a nossa definição de complexidade que a gente vai efetivamente usar. O número de passos vai ser dado em função do tamanho da entrada. Então foi aquilo que, acho que foi a Ingrid, né, já tinha antecipado. Você vai ter esse conceito de tamanho da entrada. Então, para um determinado problema, eu vou dizer que o tamanho da entrada ele vai ser um valor associado àquela entrada, que é o valor que mais impacta na dificuldade de resolver aquele problema. Então, por exemplo, no problema de busca que a gente acabou de ver, aliás, no problema maior, né, o primeiro que a gente viu, o tamanho do vetor é o que causa maior impacto, certamente. Se o vetor tiver só um elemento, você não vai passar de uma certa quantidade de passos, vai ser bem pequeno. Na busca também, né? O número de elementos do vetor é o fator que mais impacta, né? Não quer dizer que o fato do outro elemento estar ou não no vetor não impacte, ele impacta. Mas o elemento que mais impacta é o tamanho do vetor. Então, geralmente, né? Até coloquei essa observação aqui, o tamanho da entrada geralmente vai ser o número de itens que você tem, no caso de um vetor, de uma matriz, etc. Ou em alguns casos, em algumas situações também, a gente vai olhar para o número de bits necessários para representar aquela informação da entrada, certo? Então, alguns exemplos aqui, né? O problema de calcular o fatorial de um número, né? O que vai ser o tamanho da entrada para esse problema? É o próprio número, certo? O próprio número é o que determina a dificuldade de calcular o fatorial daquele número, né? Se calcular fatorial para n igual a 5 é uma coisa, para n igual a 100 é outra coisa. Então, o valor é que vai impactar na dificuldade desse problema. No caso da busca, né, do algoritmo de busca, o tamanho do vetor vai ser o elemento de maior impacto, certo? Então, a complexidade, ela vai, agora, da forma que a gente vai enxergar, eu vou olhar primeiro para o tamanho da entrada e eu vou calcular a minha complexidade como uma função desse tamanho da entrada. Bom, aqui é um exemplo do fatorial, certo? Um algoritmo bem simples para calcular o fatorial. Então, o tamanho da entrada é n, né? E aí eu poderia calcular aqui, eu preciso fazer uma atribuição, essa atribuição vai contar como um passo, certo? Eu tenho que fazer esse para aqui, para i de 2 até n. O para, ele é uma operação que ele é composta, na verdade, né? Para você fazer para i de 2 até n, você tem que inicializar i como 2, aí depois você teria que fazer uma espécie de enquanto, né? Enquanto i for menor do que n, e você teria que fazer um incremento também ao final de cada iteração.
tá? Então, aqui contaria como um passo para incremento e 2 passos para cada repetição desse para, certo? Então, para calcular o fatorial, você teria que fazer essas n menos 1 repetições, certo? E em cada uma delas você teria que fazer essa atribuição, k igual a k vezes i, né? E no final você teria que retornar. Não vou fazer essa conta aqui não, tá? Vai dar uma coisa aí do tipo 4 vezes n menos 1 mais 2, tá? Alguma coisa desse tipo aí, tá? Não vou fazer essa conta. Mas no caso do algoritmo de busca, de novo, a gente teria dificuldade, né? Porque, embora eu tenha definido que o tamanho da entrada, no caso desse problema, porque embora eu tenha definido que o tamanho da entrada, no caso desse problema, seja o número de elementos do vetor, a gente já tinha comentado que é o seguinte, olha, se o elemento x que eu estou procurando, ele não está no vetor, eu tenho que percorrer o vetor inteiro. Mas pode ser que o meu elemento x ele já está na primeira posição do vetor. Aí, nesse caso, eu não faço nada. Então, ainda depende muito do x estar ou não estar e em que posição ele vai estar no vetor. Vocês concordam comigo? Você está acompanhando? Sim. Tudo bem. Sim, professor. Pois é, então depende muito disso daí. Eu estou tentando simplificar as coisas. Eu queria me concentrar só no tamanho da entrada. Só que ainda tem uma coisa aqui que não tem a ver com o tamanho da entrada que está afetando, que é a posição em que o x está no vetor. Então, como é que a gente resolve isso, tá? A gente resolve isso daí considerando a complexidade de pior caso. Essa é a forma padrão de lidar com essa questão. Então, dado um tamanho de entrada, por exemplo, n, né? Um vetor de tamanho n. Não interessa qual o valor de n seja, mas um vetor de tamanho n. Ao invés de eu ficar considerando, mas pode ser que o elemento x está na quinta posição desse vetor, pode ser que ele está na última posição, pode ser que ele não está no vetor. Eu vou fazer o seguinte, me diga qual é o pior caso. Qual é o pior caso, no caso do algoritmo de busca? O que caracteriza o pior caso? Percorrer o vetor todo. Tá lá na última posição. O N, né? Tá na última posição, ou na verdade ele não está nem na última posição, né? É um pouco pior ainda, certo? Porque aí eu tenho que percorrer realmente o vetor. Os dois casos são parecidos, na verdade seja dito. Mas se ele estiver na última posição, ainda talvez tem uma operaçãozinha a menos. Não sei, tá? Mas realmente, o pior caso aí é quando o elemento não está no vetor. Tá certo? Quando o elemento não está no vetor, eu tenho que percorrer o vetor todinho e no final eu não acho. Certo? Então, eu vou dizer que a minha complexidade, essa função t de n, né, que a gente vai estar sempre usando essa letra t, né, que vem a tradição desse uso é porque t significa time, né, é o tempo. A quantidade de passos ela está diretamente relacionada ao tempo que você leva para chegar na solução, tá? Então, meu t de n ele vai ser a maior complexidade dentre todas as entradas de tamanho n, ou seja, vai ser a complexidade do pior caso. Então, quando a gente tiver o nosso algoritmo e a gente quer analisar esse algoritmo, a gente vai identificar qual é a situação de pior caso. A situação de pior caso é essa. Então, é para essa situação que eu vou calcular a quantidade de passos que eu vou realizar. Isso vai ser a complexidade de pior caso. Tudo bem? É uma simplificação, tá? Mas o pior caso me dá uma informação bastante útil. Por quê? Pior do que aquilo não vai ser. Se você já estiver satisfeito com a sua complexidade no pior caso, é daí para melhor, né? Pode até ser que tenha vários casos lá que o seu algoritmo seja melhor do que o que você está enxergando. Mas ele já é uma boa medida. Bom, aqui esses dois algoritmos, né, o busca e o maior, a gente já viu. O pior caso da busca a gente já comentou. Qual seria o pior caso do maior, do algoritmo maior? O que vocês acham? O do maior está na última posição também do vetor, né? Teria que o vetor estar em ordem
Decrescente? É crescente, na verdade, né? É, crescente. Acho que se tiver crescente, aí é pior. A gente quer o mais pior de todos, certo? Então, assim, é difícil saber quem foi que respondeu, mas quem respondeu Ele primeiro, não né? encontrar. Não, mas aí não é mais busca, né? Então, assim, Tá. se o maior elemento estiver lá no final, ele não é o pior, certo? Ele é um pouco ruim, porque no final você vai ter que fazer essa. Você vai ter que atualizar isso daí. Mas o pior mesmo é quando você, a cada elemento do vetor que você percorre, você tem que trocar o valor de m, né? Aquele se ali, né? Você vai ter que executar aquela atribuição i, m igual a i, certo? Então, o pior caso é realmente quando os elementos eles estão em ordem crescente, certo? Então, esse é o pior caso do algoritmo maior. A gente tem que sempre olhar realmente para a pior de todas as situações, tendo em vista o algoritmo que a gente tem aqui em mãos, né? Esse algoritmo ele funciona assim, ele vai percorrer todo o vetor, e se ele encontrar um elemento maior do que o que ele conhece, ele tem que fazer uma troca aí, uma atribuição, né, na verdade. Bom, e aí a gente poderia comparar as complexidades, tá? Eu acho que isso aqui eu deixei no próximo slide, tá? Então vamos só olhar aqui, ó. Se a gente fizesse as contas, né, a gente veria que no pior caso, o algoritmo de busca ele tem uma complexidade 2 mais 3n, onde n é o tamanho da entrada, e o algoritmo maior ele tem uma complexidade 3 mais 6n, onde n é o tamanho da entrada também. Então, olha só, se a gente fizer uma tabela, olhando a quantidade de passos para n igual a 1, para n igual a 2, 3, etc., a gente fica com isso daqui, certo? Se você quiser comparar, você pode dizer que o algoritmo maior que a gente apresentou, o número de passos dele, por exemplo, para n igual a 1000, né, ele é bem maior, é o dobro até do número de passos do algoritmo de busca, né? A gente observa aqui também que nas entradas iniciais, essa relação ela acontece, certo? Então, de alguma forma, a gente até já tem como comparar essas duas coisas, tá? Mas ainda é um pouco complicado de comparar, certo? Será que é tão diferente assim, tá? Voltando aqui, né? Será que é tão diferente assim a performance desses dois algoritmos? Se eu saísse fazendo testes experimentalmente, né? Para n igual a 1000, a gente já fez essa conta aqui, mas para n igual a 1 milhão, para n igual a 1 bilhão, sei lá, pegar um valor bem gigantesco aí, né? Será que a performance desses algoritmos é tão diferente assim à medida em que aumenta o tamanho da entrada? Essa é a essência do que a gente observa na complexidade assintótica, certo? A gente não está interessado em ficar comparando os algoritmos valor a valor de tamanho de entrada, correto? Imagina, você ter que ficar fazendo essas tabelinhas aqui. Pô, fiz a tabelinha aqui de 1 até 5 e também calculando para o valor n igual a 1000. Mas se eu quiser saber n igual a 5.000, aí lá vou eu ter que comparar, né? Eu não tenho como comparar para todos os valores de n, certo? Então essa é uma dificuldade que é importante na complexidade, que a gente resolve fazendo mais uma vez uma simplificação, né? Ou seja, trazendo um modelo que de certa forma simplifica e que facilita as coisas para a gente. Qual é esse modelo? Tá? É o modelo de complexidade assintótica. Então, o que acontece? A gente não vai, a gente quer evitar ter que ficar se importando muito com constantes. Por exemplo, minha complexidade de um algoritmo deu n mais 10 e a outra deu n mais 17. Poxa, tem diferença mesmo na complexidade desses dois algoritmos? Não tem, né? 10, 17. O que interessa é que ele é n. Tá? O que interessa ali realmente é o fator n. Certo? Então a gente vai justamente buscar, através da complexidade assintótica, se concentrar no essencial da quantidade de passos que aquele algoritmo gera, como função do tamanho da entrada. Então, a gente vai estar fazendo, na verdade, uma classificação de funções de acordo com taxa de crescimento.
Isso é uma coisa que na matemática já se fazia há muito tempo, né? Mas ocorre que essa é uma ferramenta que também se mostrou bastante importante aqui para a computação, né? Para a nossa área de algoritmos. Então, por exemplo, imagina que você tem essas 4 funções aqui, né? Na verdade tem 5 no gráfico, mas enfim, tem essa função f1, que é a função log de n. Tem lá um algoritmo que você achou o número de passos da log de n. Tem um algoritmo que você achou que o número de passos dá n log de n. F3 e F4 que eu não especifiquei, né? Só fiz desenhar aqui o gráfico dessas funções. Então, observe, essas funções lá no começo aqui, para n igual a 2, por exemplo, elas são todas muito parecidas, né? São muito parecidas. Não tem como você diferenciar uma da outra fazendo n igual a 1 ou n igual a 2. Mesmo fazendo n igual a 3, n igual a 4, elas não são tão diferentes assim. Só que quando você cresce o tamanho da entrada, a função f4 ela é a pior, né? Ela cresce muito rapidamente. Muito rapidamente. É uma função exponencial, de crescimento exponencial. A f3 também tem essa característica, mas ainda é um pouco menos, um crescimento um pouco mais lento, digamos assim, do que f4. Mesma coisa pode dizer de f2 e de f1. Tá? Então esse gráfico ilustra como essas funções elas podem ter um comportamento bem diferente à medida que o tamanho da entrada vai crescendo, certo? E essa tabela que eu coloquei aqui no slide seguinte, ela mostra isso em números, tá? Aqui são essa tabela mostra o seguinte: para diferentes tamanhos de n, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. Tá? Eu vou calcular quantas frações de segundo eu levo para realizar essa quantidade de operações. Então, por exemplo, log de n. Para n igual a 10, dá 0,003 nanosegundos. Né? Dá praticamente nada. Certo? E aí vai crescendo. Ó. Depois 0.004, 0.005. Mesmo você pegando aqui 1 milhão, né? Dá 0.020 nanosegundos. Então, é uma função assim, um crescimento bem lento, muito lento. Se você tiver a sorte de ter um algoritmo que roda em log de n, você não precisa esperar nada melhor do que isso, certo? Parabéns, né? Já é um algoritmo muito eficiente, muito mesmo. Se o seu algoritmo ele roda numa função, numa complexidade n, muda alguma coisa já, né? Vamos dizer, se eu pegar aqui para n igual a 10, já faz 0.01 nanosegundos, né? Já multiplicou com 10 comparado com log de n, né? Se você pegar 1 milhão, aí você já leva 1 milissegundo, né? Então já foi 1000 a menos, né? Certo? Mas de toda forma é uma coisa que você consegue resolver entradas da ordem de 1 bilhão, né? Você leva um segundo, né? n igual a 1 bilhão, você consegue resolver em 1 segundo. Tudo bem, não é tão mal, né? 1 segundo dá para levar. E aí a gente vai seguindo. N log n, a gente já muda completamente. Por exemplo, se você pegar uma entrada de 1 milhão, ela já leva 19,93 milissegundos. Mas se você pegar uma de 1 bilhão, ela já leva quase 30 segundos. Já muda o comportamento. Certo? Ainda dá para dizer que é algo tratável, né? Uma entrada de tamanho 1 bilhão talvez não seja uma entrada que você tenha que se preocupar muito na prática. Certo? Se eu pegar n ao quadrado, uma entrada de tamanho 1 milhão já são 16 minutos. Uma entrada de 1 bilhão já são 31 anos. Certo? Então, já começa assim, você já não tem esperança de resolver a entrada de tamanho n igual a 1 bilhão. Certo? n igual a 1 milhão, você resolve, mas ainda leva 16 minutos, né? Não é aquela solução que você aperta no botão e já te dá a resposta, certo? E aí, quando a gente fala em... Essas funções aqui são todas funções que a gente considera polinomiais, certo? Mas se você pegar essa complexidade 2 elevado a n, aí as coisas
crescem a um ritmo exponencial, certo? Quer dizer, para você resolver uma entrada, tem o algoritmo lá de complexidade 2 elevado a n, certo? Para você resolver uma entrada de n igual a 50, você já leva 13 dias, tá bom? Então, e é uma entrada de tamanho 50, né? A maioria das situações reais, você tem uma entrada que seja tão pequena assim, é muito raro até, né? E n fatorial pior ainda, certo? N fatorial, se você pegar aqui n igual a 30, aliás, n igual a 20, né? Você já leva 77 anos. Então vejam só que gritante, né? Vejam como é gritante a diferença entre essas funções, né? O crescimento entre essas funções. Estou ouvindo algum som, tá? Acho que tem alguém que está com o áudio ligado. Peço que, por favor, desliguem. Som de teclado, eu acho. E de celular também, às vezes. Então, a complexidade assintótica, ela vai justamente capturar essa questão das diferentes taxas de crescimento das funções. A notação O, que é o pilar da complexidade assintótica, ela funciona da seguinte forma. Essa é a definição da função O, tá? Se você tem duas funções que você quer comparar, uma função f1 e uma função f2, eu digo que a minha função f1 é assintoticamente menor ou igual do que a minha função f2, ou, né, eu represento isso da seguinte forma, né, como está colocado aqui, f1 é O de f2 se eu tiver a seguinte, se satisfizer a seguinte desigualdade. A minha função f1 ela é sempre menor ou igual do que a minha função f2 multiplicada por uma constante positiva. Em outras palavras, para eu dizer que a minha função f1 ela é assintoticamente menor ou igual do que a minha função f2, eu tenho que encontrar uma constante tal que a minha função f1 ela é sempre menor ou igual do que essa constante multiplicada com a minha função f2. Graficamente, certo? A gente vai ver que é como se eu conseguisse trasladar essa função, né, f2 para que ela fique num patamar superior ao da função f1. Até separei aqui um gráfico só para dar um pouco essa intuição para a gente, certo? Não confunda ser assintoticamente menor ou igual com ser menor ou igual. Por exemplo, aqui no gráfico mesmo, né? Essa função f ela é assintoticamente menor ou igual do que a função g. Porém, existem valores de n, né? Aqui no gráfico está bem ilustrado, existem valores de n para os quais a minha função f ela é menor do que a minha função g, certo? Na verdade, isso não está muito ilustrado no gráfico porque eu não fiz o desenho da função g, certo? Mas então vocês tentem imaginar como isso seria possível de acontecer. Eu posso ter a minha função g para alguns valores de n sendo menor do que a minha função f. Só que quando eu multiplico pela constante, eu tenho essa garantia de que é um limite superior, certo? Então não confunda, né? O operador menor ou igual não é a mesma coisa que o operador assintoticamente menor ou igual. Embora se f1 for menor ou igual do que f2, aí necessariamente elas são assintoticamente, né? Quer dizer, a f1 é assintoticamente menor ou igual do que f2. Bom, aqui um exemplo, né? Supondo que você tem dois algoritmos. Um algoritmo, teu primeiro algoritmo que tem complexidade 10n mais 5. Teu segundo algoritmo tem complexidade n ao quadrado mais 3n mais 10. Beleza. Podia fazer aquele desenho da tabela, né? Só para fazer um estudo preliminar. A gente já vê aqui que tem uma diferença gritante entre eles para n igual a 1000, certo? Mas com a ferramenta de complexidade eu não precisaria desenhar essa tabela. Como a gente já tinha comentado, né? Desenhar a tabela é um trabalho um pouco desnecessário, um pouco dificulta as coisas, certo? Como é que eu posso fazer então? Eu vou olhar, vou comparar assintoticamente o valor dessas funções. Como é que eu faço isso? Vou usar aquela nossa definição que a gente acabou de ver. Eu quero mostrar que T1, a função T1, ela é assintoticamente menor ou igual do que a função T2. Ou, como a gente costuma dizer, T1 é O de T2. Para fazer isso, eu tenho que encontrar um constante
Tal que se eu multiplicar a minha função t2 por essa constante, a minha função t1 ela é sempre menor ou igual do que esse valor que eu encontro, independente do valor de n, para todos os valores de n, isso daí. Certo? Então, olha só. Se eu multiplicar t2 por 10, o que eu obtenho? Eu tenho 10n ao quadrado mais 30n mais 100. Eu sei que 10n é sempre menor ou igual do que 10n ao quadrado, para n positivo, né? Afinal de contas, como a gente está falando de algoritmos, a gente está sempre supondo que o n é um valor positivo. Não faz muito sentido você falar num tamanho de entrada negativo, né? Não faz nenhum sentido, na verdade. Certo? Então, olha só. Simplesmente multiplicando t2 por 10, eu consigo mostrar que a minha função t1 ela é menor ou igual do que 10 vezes a minha função t2, para todo o valor de n. Simples assim. Certo? Basta encontrar uma constante e mostrar que essa desigualdade vale para todos os valores de n. Eu mostrei, então, que t1 é O de t2. Note que a recíproca não é válida, nesse caso. Então, note que a recíproca não é válida. Se eu quiser mostrar que t2 é O de t1, eu não consigo. Por que eu não consigo? Suponha que existe uma constante, que eu consigo multiplicar essa constante pela minha função t1 e mostrar que t2 é sempre menor do que esse valor, para qualquer valor de n. Eu ia chegar na contradição, porque eu ia fazer as contas e ia ver, ó, se eu pegar n maior ou igual a 11, eu necessariamente tenho n ao quadrado maior do que 10n mais 5. Só que aí o que acontece? Eu vou ter a minha constante c, ela teria que ser maior ou igual do que t2 dividido por t1, só que isso aqui vai dar sempre maior ou igual a uma função de n, uma função crescente, né? Isso vai ser uma contradição. Por quê? Porque uma constante ela tem um valor constante. Ela não pode ser maior ou igual do que uma função que vai estar crescendo à medida que n cresce. Então aqui eu vou ter a minha contradição. Certo? Então não é verdade a recíproca, né? T2 não é O de T1. Exemplo número 2. Vamos supor que eu tenho essas funções aqui, n fatorial e 2 elevado a n. Qual é a relação assintótica entre elas? O que vocês acham? Quem é O de quem, nesse caso? Eu acho que T2 é O de T1. T2 é O de T1, né? Até porque a gente já tinha visto também naquela nossa tabela, né? Os tempos. Fatorial é a função que crescia mais rápido ali, né? Pelos experimentos que a gente já tinha visto, né? Mas vamos lá. Se eu fizesse a minha tabela, eu ia ver essa discrepância, né? Já para n igual a 100, a diferença já é brutal, né? Não consigo nem desenhar, teve que abreviar aqui através da exponenciação, certo? Mas vamos lá, a gente não precisa ver a tabela, a gente pode usar simplesmente a nossa definição da notação O. Então é o seguinte, se eu multiplicar meu T1 por 2, eu obtenho o quê? 2 vezes n fatorial. 2 elevado a n é sempre menor ou igual do que 2n fatorial. Isso quando n está entre 0 e 3, só verificar. Né? Caso n seja maior do que 3, também. Quer dizer, caso n seja maior do que 3, na verdade 2 elevado a n já é menor ou igual do que n fatorial. Certo? Então, eu tenho que Tn é menor ou igual do que 2 vezes T1 para todo n maior do que 0. A minha constante, no caso, seria a constante c igual a 2. Né? Quando eu estou mostrando que uma função é O de outra, eu tenho que exibir a minha constante para a qual aquela definição se encaixa. A constante que, se eu multiplicar aquela segunda função, eu tenho a minha desigualdade bonitinha. Certo? E aí, pessoal, então aqui era só a gente vendo a definição da notação O. Vocês com certeza já viram isso anteriormente, né? A gente está meio que fazendo uma rápida revisão, tá? Mas outra forma de você enxergar isso daí é usando a notação ômega. Então, se a notação O é como se fosse o menor igual assintótico, né? Significa que aquela função do lado esquerdo é assintoticamente menor ou igual do que a função do lado direito, a gente precisa de um operador para dizer o contrário.
Ou seja, para dizer que a minha função é assintoticamente maior ou igual do que outra função. E isso é exatamente a notação ômega. Então, aqui a gente mostrou que T2 é O de T1. Isso é a mesma coisa que dizer que T1 é ômega de T2. Seria a forma inversa de dizer a mesma coisa, certo? Então, a notação ômega não tem mistério. Ela realmente é o inverso da notação O, certo? Eu digo que uma função f1 é ômega de f2 se f1 é maior ou igual, né? Ao invés de usar menor ou igual, como a gente tinha feito antes, se f1 é maior ou igual do que c vezes f2. Então, essa é a definição da notação ômega. Aqui, rapidamente, o gráfico, né, para ilustrar. Opa. E, por fim, dado que a gente tem a notação O e a notação ômega, né, que é o menor igual e o maior igual assintótico, a gente consegue também falar em igualdade de taxa de crescimento, igualdade assintótica. Né? Toda vida a gente está falando aqui do ponto de vista assintótico, que é a notação θ. Tá? A notação θ, ela vai classificar as funções que têm uma taxa de crescimento assintoticamente parecido. Então, para dar um exemplo, né? Essas funções aqui, essas primeiras funções, né? Uma função f igual a 1. 1 é uma constante, né? Outra função 15, 300, 1000, valores constantes. Todos os valores constantes, a gente vai dizer que eles são θ de 1. Porque a taxa de crescimento assintótico deles é idêntica a essa função 1. Já na segunda linha que a gente tem aqui, 2n ao quadrado mais 3, 10n ao quadrado, 10n ao quadrado mais 5. Essas funções todas têm crescimento assintótico n ao quadrado. Então, elas são θ de n ao quadrado. E por aí vai, tá? Então, você tem as funções da família log de n, da família 2 elevado a n, e etc. Então, a notação θ, ela realmente cria grupos de funções que têm taxa de crescimento parecido. Então, quando a gente disser, meu algoritmo ele é logarítmico, eu não quero saber se ele a complexidade dele é 3 log de n, ou se é 10 log de n mais 6. Não interessa. Tudo isso vai estar na classe de funções logarítmica. Eu sei que a taxa de crescimento dele é da família log de n. Se eu tenho um algoritmo 10n ao quadrado mais 6, ele é quadrático, n ao quadrado. Então, a gente vai fazer isso o tempo todo, quando a gente avaliar nossos algoritmos, e com isso a gente vai conseguir comparar muito facilmente, né? Dois algoritmos que estão na mesma família, ou dois algoritmos que estão em famílias diferentes, onde um deles vai necessariamente ser melhor, certo? Bom, para mostrar aqui um algoritmo, para mostrar que uma função f é θ de g, é só você mostrar que f é O de g e f é ômega de g. Ou seja, é como se é o menor igual e o maior igual, simultaneamente, assintóticos, né? É o conceito de igualdade, né? Ela cresce tão rápido quanto aquela outra função, certo? Então, essa é a maneira que a gente consegue mostrar a notação θ. Bom, tem algumas propriedades bem conhecidas da notação assintótica, eu não vou mencionar aqui, tudo isso está no Cormen, né? Eu, aliás, recomendo fortemente que vocês, principalmente os que tiverem um pouco mais que estejam mais esquecidos, né, desses assuntos, eu recomendo que vocês leiam o capítulo de complexidade do Cormen, né? Tem isso muito bem explicado, tem essas propriedades, tá? Tem exemplos de como é que calcula, certo? Mas, enfim, então existem várias propriedades de notação assintótica que a gente usa corriqueiramente, certo? E para finalizarmos, né, agora que a gente já viu todos esses conceitos, né, então na aula de hoje a gente partiu desde o conceito principal de algoritmo, de problema computacional, algoritmo com uma solução que leva aquele conjunto de entradas para um conjunto de saídas correspondente, né? A gente falou um pouco sobre projetos de algoritmos, passou aqueles desafios para vocês, né? E a gente falou bastante da parte de análise de complexidade. A gente recapitulou
os principais conceitos de complexidade, que é o que a gente precisa, tá? Daqui em diante a gente vai estar usando isso o tempo todo, né? A gente vai sempre propor um algoritmo e a gente vai analisar qual é a complexidade daquele algoritmo, certo? E para a gente finalizar, né, para vocês exercitarem, eu vou deixar aqui 2 exercícios. O primeiro exercício é esse. Imagine que você tem uma constante, um número real positivo C, tá? É uma constante. Não coloquei aqui que é constante, mas fica subentendido, tá? Você vai ter essa constante C e você vai ter uma soma, onde essa soma é g de n igual a 1 mais C ao quadrado, etc., mais C elevado a n. Diga-se de passagem, tá? É bastante comum essa soma aqui. A gente vai se deparar com com algoritmos que, quando a gente fizer a nossa análise, a gente vai chegar numa soma parecida com essa, certo? Então, a minha questão é justamente a gente fazer a análise sintótica dessa soma. Então, quero que vocês usem a notação θ e diga qual é a família de crescimento da função g de n nos seguintes 3 casos. O primeiro caso é quando a minha constante for menor do que 1. Ou seja, ela está entre 0 e 1. O segundo caso é quando C for igual a 1. E o terceiro caso é quando C for maior do que 1. Então, cada caso é de se esperar que a função g de n ela tenha uma taxa de crescimento diferente. Certo? Eu quero que vocês façam. Isso aqui vai ser o nosso primeiro exercício daquela nossa lista, a nossa primeira avaliação, né, que vai ser uma avaliação que a gente vai estar fazendo semana a semana. Certo? Essa questão aqui vai valer meio ponto. Tá? Essa questão vai valer meio ponto. Tinha deixado o intervalo ali, mas eu mudei o plano da aula. Esse segundo exercício, valendo meio ponto também, é o seguinte. Considere esse problema de seleção. A entrada é um vetor e um inteiro K. Um inteiro positivo, tá? Não coloquei aqui no slide, tá errado. Deveria ser um inteiro positivo, K. Eu quero saber qual é o késimo maior elemento do meu vetor. Então, por exemplo, se o K for 1, eu quero saber qual é o maior elemento do vetor. Se o K for 2, eu quero saber qual é o segundo maior elemento do vetor. E aí vai, por aí vai, certo? Então, esse é o problema de seleção, né? Conhecido como problema de seleção. Problema que, obviamente, é usado como subrrotina, né? Em vários outros problemas. Em muitas situações que você precisa saber qual é o késimo elemento de um vetor. Então, eu quero que vocês encontrem o melhor algoritmo que vocês consigam, né, para esse problema. Quero que vocês se esforcem para fazer o mais eficiente possível. E, obviamente, para falar de eficiência, né, você tem que apresentar a complexidade desse algoritmo. Então, quero que vocês calculem e apresentem a complexidade desse algoritmo.